Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sena do canal Sena Mate. Iremos dar continuidade ao nosso preparatório ETE, o preparatório da Escola Técnica Estadual. Pessoal, vamos continuar a geometria, já estamos terminando essa parte do conteúdo de geometria. Iremos falar hoje sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Cuidado, esse conteúdo é bastante importante, não só nas provas das ETEs, como também em vestibular, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula. É o seguinte, pessoal, vamos primeiro fazer uma revisão de triângulo retângulo, tá bom? Mas antes de começar, não se esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho que é para você receber aí as atualizações, tá bom? Pessoal, por que nós chamamos de triângulo retângulo, né? Se você perceber, ele aí, ó, é a metade de um retângulo, percebeu? E ele também possui ângulo reto, né? Ele possui um ângulo reto. Tá vendo aqui esse vértice A aqui? Esse quadradozinho com esse ponto? Ele é um ângulo reto. O ângulo reto é aquele ângulo 90 graus, tá bom? Outra coisa, ele possui mais dois outros ângulos que são chamados de ângulos agudos, tá? Por que agudo, Seninha? Ele é agudo porque são ângulos que são maiores que zero e menor que 90 graus. Tudo bem? Agora perceba o seguinte, se eu somar os três ângulos, o alfa mais o beta, os dois ângulos agudos, mais o ângulo reto, ele vai dar 180 graus, tá, pessoal? Agora, antes de continuar, perceba que esse lado maior aqui, o lado BC, que eu chamo de A, ele é a hipotenusa do triângulo retângulo. Eu já tinha falado isso na aula 11, onde eu falei em teorema de Pitágoras, tá bom? Então, perceba o seguinte, por que ele recebeu o nome de hipotenusa? Pessoal, ele é o maior lado do triângulo, já começa aí. Outra, também esse lado que eu representei por A, ele é oposto ao ângulo reto, ou seja, ele está de frente ao ângulo reto. Por isso que ele é chamado de hipotenusa. Agora, os outros dois lados que eu representei por B e C são chamados de catetos, tá bom? Os catetos, pessoal, eles sempre estão aí na horizontal e na vertical. O único que tem inclinação, o lado inclinado, é a hipotenusa. Então, ó, lado inclinado é hipotenusa, o lado maior do triângulo retângulo é a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, entendeu? Então, ele tem aí esses pontos aí para você identificar o que é hipotenusa e o que é cateto, tá bom? Como eu falei para vocês, a soma dos ângulos de um triângulo é 180. Se eu somar alfa mais beta mais 90, tem que dar 180. Agora perceba o seguinte, pessoal, que se eu pego esse 90, passo para cá, 180 menos 90, dá 90. Significa dizer que a soma dos ângulos agudos é igual a 90, tá bom? Se ligue nisso, tá bem? Vamos continuar. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, o teorema de Pitágoras, vimos na aula 11 e em alguns momentos nós precisaremos utilizar para poder auxiliar nos cálculos de trigonometria, tá bom? E qual é a fórmula do teorema de Pitágoras? Pessoal, o teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa, que eu representei por A, que é igual à soma dos quadrados dos seus catetos, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo bem? Agora sim, vamos dar uma introdução aí do nosso conteúdo, que é razões trigonométricas. Fizemos uma revisão, agora vamos para razões trigonométricas. Pessoal, vamos de maneira direta, até porque esse conteúdo já é revisão para vocês, tá bom? É o seguinte, eu botei dois triângulos, quanto ao ângulo agudo alfa e quanto ao ângulo agudo beta. Vamos estudar os dois, tá bom? É o seguinte, pessoal, observe, analisando beta, esse lado inclinado aqui, que é o oposto a 90, é a hipotenusa, tá bom? Nós temos dois catetos, sendo que esses catetos tem cada um tem um nome. Um pode ser oposto, o outro pode ser adjacente. Então, quem é o oposto? Quem é o adjacente? Preste atenção. O oposto será aquele lado, né, que está de frente ao ângulo. Tá vendo o ângulo alfa? O lado AC, que eu representei por B, ele é oposto a alfa. Então, este cateto aqui é cateto oposto, tá bom? Então, perceba, se eu já tenho hipotenusa, já tenho um cateto oposto, só está faltando adjacente. Logo, adjacente é esse aqui, ó, o C, não é? O adjacente é aquele lado que forma o ângulo com a hipotenusa. Perceba, ó, esse lado aqui, ele forma com a hipotenusa o ângulo alfa, por isso que ele é aí o cateto adjacente.
tá bom? Então lembre, hipotenusa, lado inclinado, lado maior, o lado oposto a 90 graus. O cateto oposto é aquele lado que está de frente ao ângulo agudo. E o adjacente é o que sobrou, é aquele que forma o ângulo com a hipotenusa, tá bom? Vamos estudar agora o ângulo agudo beta, que é o seguinte, tá ele aqui. O beta está aqui em cima, pessoal. Veja que aqui está na base, aqui está lá em cima. Perceba, qual é o cateto oposto? É o lado de frente dele, professor. Quem é? É o C. Então, é esse lado AB, é o cateto oposto, tá bom? E o que sobrou, que é o B, é o cateto adjacente. Entendeu, pessoal? Isso é importante, porque nós iremos usar na razão trigonométrica 3 fases, que é seno, cosseno e tangente, que nós veremos agora. É o seguinte, as razões trigonométricas são as relações existentes entre os lados de um triângulo retângulo. Os principais deles são seno, cosseno e tangente. Para você determinar o seno, você tem que ter a medida do cateto oposto e dividi-lo por a medida da hipotenusa. Percebeu agora porque eu estudei desde definições de cateto, de hipotenusa? Então vamos continuar. O cosseno é a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente, tá, pessoal? Que eu representei dessa forma. O seno de alfa você bota dessa forma, sem alfa, sendo que aqui cateto oposto sobre hipotenusa. Aqui, ó, C de cateto oposto e I de hipotenusa, ou seja, o seno de alfa é igual ao cop, tá bom? Agora, para o cosseno, eu uso o cos de alfa, que é o cateto adjacente, que eu utilizo CA para representar, e a hipotenusa, ou seja, é o cap, tá bom? Então, o seno de alfa é o cop, o cosseno de alfa é o cap, fica mais fácil para você decorar, tá bom? Já a tangente de alfa é o coca, tá, pessoal? Tangente, TG de alfa, é cateto oposto sobre cateto adjacente, o coca, tá? Então, seno é o cop, cosseno é o cap e a tangente é o coca, tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ver isso aqui analisando com a primeira figura que eu dei a vocês anterior, quando o ângulo é alfa, tá bom? Tá aqui, ó. Quem é o cateto oposto a alfa? Cateto oposto a alfa é o B, tá bom? E que a hipotenusa é A. Então a fórmula vai ser B sobre A para o seno de alfa. Já o cosseno de alfa é o cateto adjacente pela hipotenusa. O adjacente aqui é C, então vai ficar C dividido pelo A, tá bom? Agora a tangente de alfa, que é o coca, cateto oposto aqui é o B, a medida de B, que será dividido pela medida de C, ou seja, B sobre C. Percebeu? Vamos estudar agora com relação ao triângulo, analisando o ângulo agudo beta. É o seguinte, cateto oposto está aqui, adjacente está aqui, que forma com a hipotenusa, e vamos lá. O seno de beta, cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, será C dividido pela medida de A, tá? Agora vamos ver o cosseno de beta. Cosseno de beta é cateto adjacente, que é a medida do B, dividido pela medida da hipotenusa A. Então vai ficar aí B sobre A. Já a tangente é o coca, não é, que será o cateto oposto, a medida do C, dividido pela medida do B. Percebeu? É bem tranquilo. Pessoal, eu vou dar a vocês também os ângulos notáveis. Tem questões que ele não vai dar os ângulos, isso vai ajudar a gente, tá bom? Aqui no canal tem uma aula só de ângulos notáveis, tá bem? Então, eu vou dar a vocês os principais, que é 30, 45 e 60 graus. Seninha, como é assim os ângulos notáveis? Perceba, se caso você tiver lá no seu cálculo seno de 30, o seno de 30, pessoal, ele é 1 sobre 2, o 0,5, meio, tudo bem? Quem vai ser o seno de 45 graus? O seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E assim vai fazendo com o cosseno e com a tangente. Aí você diz, Seninha, como é que eu faço para decorar aí essa fórmula? É fácil demais. Só é você fazer isso aqui, ó, pessoal. 1, 2, 3, todos dividido por 2. E raiz quadrada naquele que não é 1. Ou seja, na raiz de 2, no 2 e no 3. Percebeu? Ó, 1, 2, 3, todos por 2, raiz quadrada naquele que não é 1. No caso, a raiz de 2, raiz de 3. Tudo bem? O cosseno é o contrário. É 3, 2, 1, todos dividido por 2,
raiz quadrada naquele número que não é 1, no caso raiz de 3, raiz de 2. Já a tangente de 30, 45, 60 é fácil. Raiz de 3 vem sobre 3, 1 raiz de 3, tá bom? Ó, raiz de 3 vem sobre 3, 1 raiz de 3. Percebeu? Seguindo a ordem do 30, 45 e 60 graus. Vamos agora fazer 6 questões, tá bom? No estilo do EPE, tá, pessoal? Que esse conteúdo cai muito nas provas. Então é o seguinte: a Rua Tenório Quadros e a Avenida Teófilo Silva, ambos retilíneos, cruzam-se conforme um ângulo de 30 graus. O posto de gasolina Estrela do Sul encontra-se na Avenida Teófilo Silva, a 4.000 metros do citado cruzamento. Portanto, a distância, em quilômetro, entre o posto de gasolina Estrela do Sul e a Rua Tenório Quadros é... Ele disse que você vai usar aí raiz de 3 aproximadamente 1,73, a raiz de 2 aproximadamente 1,41. Pessoal, ele deu aqui essa figurinha, tá bom? Tá aqui, ó, o posto está dessa forma. Ele já disse para a gente que o que ele quer é esse X aqui, tá? Perceba, tudo que a gente tem que fazer uma análise em cima do ângulo. A gente tem que descobrir o que é que os dados que ele nos forneceu ele é uma hipotenusa? Ele é um cateto oposto? Ele é um adjacente? Isso é importante para poder a gente identificar se ele é seno, cosseno ou tangente. Tudo bem? Então perceba que, vou passar ele para cá, que esse X aqui, ele é o cateto oposto a 30, porque o lado está de frente a ele, percebeu? Outra, esse 4.000 aqui, ó, ele é o cateto adjacente, tá, pessoal? Ó, esse lado inclinado é a hipotenusa. Se esse aqui é o cateto oposto, o que sobrou é o cateto adjacente. Então, o que é que você tem aí de dados? O coca, né? Cateto oposto, cateto adjacente. O coca, pessoal, é quem mesmo? Tangente, professor. Isso mesmo. Então, para resolver essa questão 1, precisamos aí da tangente, beleza? Agora, a tangente de que ângulo? Do 30 graus. Então, esse tangente de alfa aqui vai ficar tangente de 30, cateto oposto, que é o x, dividido pelo cateto adjacente, que é 4.000. Beleza? Pessoal, ele não deu para a gente aqui na questão a tangente de 30. Então, precisaremos daquela nossa tabela que eu vi com você anteriormente, tá bom? Os ângulos notáveis. Eu botei aqui para vocês, ó. A tangente de 30 tá aqui, ó, pessoal. Ele é o raiz de 3 sobre 3, tá bom? Então, no lugar da tangente de 30, eu vou trocar por raiz de 3 sobre 3. Ou ele aqui, ó. Tá bom? Que é igual a x sobre 4.000, você repete, tá bom? Pessoal, eu vou pegar esse 4.000 aqui e vou passar multiplicando a raiz de 3. Agora perceba que essa raiz de 3, ele deu aqui, ó, é 1,73. Então vai ficar 4.000 vezes 1,73, que depois eu vou dividir por 3, tá bom? Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Ó, 4.000 vezes 1,73, vou dividir por 3, ou ele aqui. 1,73 vezes 4.000, fazendo aí na calculadora ou fazendo na mão, né? É bom sempre estar praticando, não usar muita calculadora, porque na prova não vai ter, né? Então, 1,73 vezes 4.000 dá 6.920, que eu vou dividir por 3. Dividindo por 3, pessoal, eu vou ter aí, aqui eu vou ter, deixe-me ver aqui, eu vou ter 2,3, tá? Aí você diz, Seninha, não está errado não, porque esse 6.920 sobre 3 dá um valor alto. Perceba que lá na questão ele quer em quilômetro, tá bom? Aqui está em metro, tá bem, pessoal? Então você aqui, ó, vai andar 3 casas para trás, ó. 1, 2, 3. Então, na verdade, é 6,92 dividido por 3, que vai dar 2,3 quilômetros. Nós estamos falando aí da letra B. Então, se ligue. Esse resultado aqui, esse 6.920, está em metro. A questão que é em quilômetro, tá bom? Então, você vai dividir isso aqui por 3. No final, divide por 1.000 e vai dar o resultado em quilômetro, tá bom? Ou você faz dessa forma. Pula aqui 3 casas, ó. 1, 2, 3. Bom, e uma vírgula aqui vai ficar 6,92 dividido por 3, que vai dar aí aproximadamente 2,3 km, que é a letra B. Percebeu?
Vamos para a segunda questão da nossa aula. Este aqui do avião, que ele diz o seguinte: um avião levanta voo sobre o ângulo constante de 20 graus. Após percorrer 200 metros em linha reta, a altura atingida pelo avião será aproximadamente... Aí ele deu os dados aqui para a gente, tá, pessoal? Perceba que o avião ele saiu deste ponto aqui, né, do solo, né, e foi subindo. Quando ele atingiu a altura H, ele já tinha percorrido, segundo a questão, 200 metros, tá bom, pessoal? Perceba que esse lado aqui é o lado inclinado, o lado oposto a 90 graus que está aqui, ó. Então ele é a hipotenusa, tá bom? E essa altura que eu quero descobrir, ele é o lado que está de frente ao ângulo 20, então ele é o cateto oposto. Pessoal, qual é a fórmula do cateto que tem cateto oposto e hipotenusa, o COP? É o seno, tá bom? É o seno que nós iremos trabalhar, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vamos lá. Vamos lá. E o seno, quem é esse alfa? Quem é o ângulo daqui? 20. Então aqui será o seno de 20 igual à altura, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é 2.000. Tudo bem? Pessoal, quem é o seno de 20? Ó, perceba, o ângulo de 20 graus não é ângulo notável, tá, pessoal? Então precisaremos aqui de alguns dados fornecidos pela questão, que disse que o seno de 20 é 0,342. Então, no lugar desse seno de 20, eu vou trocar por 0,342, tá bom? Agora eu vou pegar esse 2.000 aqui que está dividindo H, vou passar para cá, multiplicando, vai ficar H igual a 2.000 vezes 0,342, que fazendo esse produto aí, eu vou ter 684 metros de altura, né, que o avião está com relação ao solo. Significa dizer que é a alternativa B, tá bem? Vamos agora para a terceira questão de revisão. Aqui, ó, ele diz o seguinte: um garoto, curioso para saber a altura do prédio de um shopping, conseguiu com seu professor de matemática um teodolito, tipo de instrumento de medição de ângulos. Para auxiliar nesse desafio, a situação é representada pela figura a seguir, que é esta figura aqui. Aí ele diz o seguinte: suponha que a altura dos olhos do garoto com relação ao chão é de 1,5 m, ou seja, 1,50 de metro, e que sua distância ao prédio do shopping é de 45 metros. Observe, sendo a tangente do ângulo igual a 2. Qual é a altura do prédio? Tá bom? Vamos lá, vamos ver. Tá aqui o garoto. Pessoal, perceba, ele tinha dado para mim a tangente de alfa, que é o 2, tá bom? É o seguinte, pessoal, se você fechar a figura, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Se vocês fecharem essa figura aqui, ó, tá vendo aqui do topo do prédio para o olho do menino e seguindo reto para o prédio, eu estou formando aqui um triângulo, tá bom? Cujo seu ângulo é alfa. Perceba que a altura desse triângulo eu não sei quem é. Essa base aqui ele deu, tá, pessoal? Ó, a altura do menino é 1,5 m. A distância do menino para o prédio é de 45 metros, está lá na pergunta. E eu não sei quem é a altura desse triângulo que eu chamei de X, tá? Mas não, ele não quer a altura do triângulo, ele quer a altura do prédio, tá, pessoal? Isso aqui, ó, tá? Agora perceba, ó o triângulo aqui, ó. O ângulo alfa, a altura dele é X, a base é 45. Ele quer a altura daqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a altura do triângulo mais a altura do garoto e acho aí a altura do prédio, tudo bem? Então, vamos agora calcular. Perceba que isso aqui, ó, pessoal, é uma tangente. Percebeu que no triângulo eu não tenho a hipotenusa? Toda vez que você tiver um triângulo retângulo que não tem a medida da hipotenusa, é o coca, é a tangente, tá bom? Então vamos usar aqui a tangente do ângulo alfa. Esse aqui é o cateto oposto a alfa e o 45 é o cateto adjacente, tá, pessoal? Tá? Vamos usar aqui o coca. Perceba que a tangente de alfa é 2, então aqui é 2. O cateto oposto é x e o cateto adjacente é 45. Olha ele aqui. Pessoal, esse 45 está dividindo o x, vou passar para cá multiplicando, vai ficar 45 vezes 2 igual a x, tá? Olha ele aqui, ó. 45 vezes 2 dá 90 metros. Aí você vai marcar o que aqui? Não tem. Mas perceba que a altura
é x mais 1,5, ou seja, 90 mais 1,5, que vai dar aí 91,5 metros, tá bom? Nós estamos falando da alternativa B. Tudo bem? Vamos agora para a quarta questão da nossa revisão. Olha outra aqui bem interessante. Uma embarcação se encontra no ponto B, situado a 1 km da costa. De frente para o ponto L, o destino dessa embarcação é o farol, localizado no ponto F, distante raiz de 3 km do ponto L. Para efeito de orientação, o comandante dessa embarcação precisa calcular a medida do ângulo LBF, tá bom? O ângulo LBF mede em grau. Pessoal, o que ele está pedindo? LBF, ele está pedindo este ângulo aqui, ó, que eu vou representar por alfa, tá bom? Agora perceba que esse lado aqui, LF, que é a raiz de 3, é o cateto oposto de alfa, percebeu? E esse LB aqui é o cateto adjacente, percebeu aí? Ó, pessoal, esse triângulo aqui, ele não tem hipotenusa. Quando não tem hipotenusa, eu falei que o que mesmo? Falei que é o coca, que é a tangente, tá bom? Então, nós temos aqui o cateto oposto, que é a raiz de 3, o cateto adjacente, que é 1, e iremos usar a tangente, o coca, tá bom? Então, vamos lá. Tá ele aqui. Pessoal, a tangente de alfa, eu não sei quem é o ângulo, eu vou repetir, né? Tá aqui. O cateto oposto é a raiz de 3, o cateto adjacente é 1. Se eu pego essa raiz de 3 e divido por 1, fica só a raiz de 3, então a tangente de alfa é igual a raiz de 3. Pessoal, naquela nossa tabela do ângulos notáveis, a tangente de alfa, o ângulo que é a raiz de 3 é quem? Vamos lá, tá aqui a tabela. Tangente da raiz de 3 é o ângulo de 60 graus, ó pessoal. Tangente, onde está a raiz de 3 aqui, ó, é no ângulo de 60. Então esse alfa aqui é 60 graus. Nós estamos falando da letra aí da alternativa C, tudo bem? Vamos para a penúltima questão da nossa aula. Essa aqui da escada, massa essa questão. É o seguinte, o projeto de uma escada com 5 degraus apresenta as seguintes especificações. Todos os degraus apresentam a mesma altura. O ângulo de inclinação da escada é de 30 graus com relação ao chão. E o comprimento da escada é de 180 metros, tá? Beleza? Aliás, pessoal, ali está com 180 metros, mas ele é 180 centímetros, tá bom? Conserte aí. Conforme a figura abaixo. Aí diz aqui, a medida em centímetro da altura de cada degrau é igual a... Tá bom? E agora, como é que a gente vai fazer isso? É o seguinte, pessoal. Ele quer a altura desse degrau aqui, ó, que eu chamei ele de X, tá? Mas aqui eu tenho mais degrau, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 alturas, né? Tudo igual, tudo que obedece a essa regra aqui, ó. Todos os degraus apresentam a mesma altura, né? Como eu não sei, eu estou querendo saber, eu chamei ele de X. Agora perceba, se eu pego esse segmento aqui, essa altura, e comparo com a altura desse triângulo aqui maior, eu vou ter a altura do triângulo, a soma das alturas do triângulo menor, que vai dar aí 5x. Percebeu? Vamos seguir. Então, tá ele aqui. Então, a altura desse triângulo maior aqui é 5x. Esse comprimento aqui, que lá na questão eu digitei 180 metros, mas não é 180 metros, tá bom? É 180 centímetros. Conserte lá. Então, é o seguinte. Aqui, ó, pessoal, é a hipotenusa, o lado inclinado do triângulo, o lado maior do triângulo, o lado oposto ao de 90 graus, tá bom? Esse aqui é o cateto oposto de 30. Cateto oposto de 30. Pessoal, qual é a fórmula que tem o COP? Cateto oposto sobre hipotenusa. Ah, Seninha, é o seno, isso mesmo. Seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Agora esse ângulo aqui é o 30 graus que está aqui, tá, pessoal? Então vai ficar seno de 30 igual ao cateto oposto, que é 5x, e a hipotenusa, que é 180 centímetros. Tranquilo? Sendo que esse seno de 30 aqui, ele deu aqui, ó, seno de 30 é 0,5. Então vou trocar o seno de 30 por 0,5. Vai ficar dessa forma. E vou repetir o 5x sobre 180. Beleza? Vamos seguir. Pessoal, esse 180 não está dividindo? Ele passa para cá
multiplicando. Vai ficar 180 vezes 0,5. Dessa forma aqui, ó, igual a x. Pessoal, 0,5 é a metade de 180. A metade de 180 é 90. Então, 5x é igual a 90. E 90 dividido por 5, porque esse 5 está multiplicando, ele passa a dividindo, né? Então, 90 dividido por 5 vai dar aí 18 centímetros. Nós estamos falando aí da alternativa D. Tá bom, pessoal? Vamos agora para a nossa última questão de hoje. Mas antes, pessoal, dá uma força ao canal, acione o sininho para você receber os novos vídeos e também não se esqueça de se inscrever, tá bom? Para receber aí novos vídeos e as atualizações, novos materiais. Então, vamos lá. É o seguinte, a sexta questão é assim. Para realizar a construção do telhado de uma casa, foi utilizado o esquema de uma estrutura de madeira, cujas especificações encontram-se representadas no desenho abaixo. A medida em metros da coluna vertical da estrutura desse telhado é de... Pessoal, ele está querendo saber isso aqui, ó, a altura, né? Que eu vou representar ele por x, tá bem? Então perceba, esse aqui é o ângulo 60, tá? Esse lado aqui, que é o oposto a 90, ele é a hipotenusa, tá bom? Ele aqui é a hipotenusa. E esse x aqui, quem é? É o cateto adjacente. Esse aqui é o oposto, tá, pessoal? Esse lado aqui é o oposto. Mas como ele quer a altura, com relação ao 60, ele é o cateto adjacente, porque ele forma o ângulo de 60 com a hipotenusa. Todo lado que forma o ângulo do triângulo que você tem em mãos com a hipotenusa, no caso aí é o 60, ele é o cateto adjacente, tá? Mas se você na hora ficar preocupado, tô indeciso, é você fazer isso, ó. Esse lado é o oposto, o lado maior é a hipotenusa, o que sobrou é o cateto adjacente, beleza? Aí eu pergunto, qual é a fórmula que usa cateto adjacente e hipotenusa? O CAP é o cosseno, tá, pessoal? O cosseno é o CAP, beleza? Vamos lá. Tá aqui ele. Vamos calcular agora. Quem é o cosseno do alfa? Quem é esse alfa aqui? É o ângulo 60. Você diz, professor, e esse outro ângulo aqui? Não interessa, tá, pessoal? Porque ele é congruente, eles são iguais, são semelhantes. Tudo bem? Então, eu só vou usar um. Então, aqui vai ser o cosseno de 60 igual ao cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 6 metros. Tá aqui. O cosseno de 60, ele deu pra gente aqui, ó, pessoal. Tá? Cosseno de 60 é 1 sobre 2, então vou trocar aqui por 1 sobre 2, que é igual a x sobre 6. Vou pegar esse, como eu quero x, esse 6 que está dividindo ele, passa para cá multiplicando, tá? Vai ficar 6 vezes 1, que dá 6. Aí vai ficar 6 sobre 2, igual a x, né? Dessa forma aqui, ó, 6 sobre 2 igual a x. Se eu dividir 6 por 2, eu tenho 3. Logo, esse x corresponde a 3 metros, que é a alternativa A. Entendeu, pessoal? Então, por hoje é só. Nós fizemos aí uma revisão de triângulo retângulo, vimos aí os ângulos notáveis, né? Fizemos toda uma revisão aí de trigonometria, tranquilo? Então, é isso aí. Por hoje é só e até a próxima aula.